Olá, meu povo! Bom dia! Hoje a gente vai fazer aqui a nossa live num horário diferente. Um bom dia aqui em Montreal, né? 11 horas, meio-dia aí no Brasil, meio-dia e 4 mais precisamente. A gente vai trazer um convidado especial. A gente vai falar de um tema aí super especial para quem gosta de saber sobre, né, as profissões, principalmente. Opa, peraí que eu vou ter que trocar aqui o meu comentário que eu escrevi errado aqui. Exercer, faltou exercer, opa, exercendo. Agora foi. Desculpem aí, gente, que eu escrevi errado antes. Vou fixar aqui o nosso comentário. Exercendo a profissão de farmacêutico no Quebec. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é, né, o mercado de farmácia por aqui. Então, o nosso objetivo vai ser trazer um conteúdo aí dedicado para os profissionais dessa área ou profissionais que queiram entrar nessa área, né? Não necessariamente você precisa ser. Então, se você conhece alguém na área ou que tem interesse por esse segmento aí do mercado de trabalho no Quebec, manda aí, ó, tem um aviãozinho do lado, se você clicar, você manda, a pessoa é notificada que a gente está aqui online, né? Eu vou trazer um convidado que fez esse processo, pesquisou bastante, então ele sabe na prática, não é só na teoria como eu, não, ele sabe na prática como as coisas funcionam, então você pode encaminhar aí para ele e ele vai, o teu amigo aí vai conseguir ter acesso, né? Se você ainda não nos segue nas redes sociais também, porque a gente tem bastante conteúdo. Os nossos conteúdos ficam no IGTV e principalmente lá no nosso canal no YouTube. Ontem mesmo eu fiz uma live aí com a Cecília falando da importância do francês e aí nós discutimos aí vários pontos importantes do aprendizado de um novo idioma, né? Falamos especificamente do francês, mas ele vale também para o aprendizado do próprio inglês ou de qualquer outro idioma. Então vale muito a pena. A gente já subiu, né? Já está disponível, é só acessar. A Cecília também está começando aí com novas turmas, então não perca isso. Se você quiser, é só acessar aí as nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, vai lá, se inscreve no canal que a gente sempre está mandando notificações, né, quando tem novos conteúdos. Tá bom, minha gente? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre a diferença, morar em Montreal ou morar mais afastado da cidade, né? Então o meu convidado aí, ele tem também essa experiência, né, de vida, de como é a vida aqui na cidade de Montreal, e eles fizeram um movimento aí de mudança, e ele vai trazer um pouquinho pra gente também dos comparativos, né, de como funciona a vida mais afastado. Se não me falha a memória, ele está ali próximo da vila de Quebec. Ele vai trazer com mais precisão. Então, para você que está aí pensando, né, vale a pena, custo de vida, que atividades, o próprio mercado de trabalho, né, é receptivo ou não ao imigrante em locais mais afastados que não o grande centro de Montreal. O próprio idioma, né, tem francês, tem inglês, então ele vai trazer para a gente aí a opinião e a vivência, né, o que ele está sentindo na pele hoje, tendo aí esse choque, vamos dizer assim, de mudança aí de cidade depois de um tempo morando aqui em Montreal. Bom, eu estou esperando assim que o Matheus entrar, que é o nosso convidado de hoje, aí a gente começa a fazer aqui o nosso bate-papo, e aí a gente vai seguir focado nesse tema. Então, eu vou repetir aqui de forma resumida o que a gente vai abordar. Primeiro, ou não necessariamente nessa ordem, mas vamos falar sobre a profissão de farmacêutico e vamos falar um pouquinho da vida em Montreal e fora de Montreal. Faremos essa comparação entre as duas vidas aí. Vou ativar aqui o Matheus, que ele está aqui. Tá entrando aqui. Fala, meu amigo, tudo bom? André, quanto tempo, hein? Quanto tempo, rapaz? Como é Tudo, que, como é que vocês estão? tudo beleza, graças a Deus. Estamos aqui na luta. Na luta de sempre, né? Não pode parar, né? Tá certo. Cara, primeiro, muito obrigado aí, né? Mais uma vez por estar se disponibilizando. Eu acho, pô, primeiro aqui do nosso lado, sempre bom pra gente, né?
esse tipo de testemunho, esse tipo de prova viva, né? Não diria nem prova viva, mas é um testemunho vivo mesmo. Uma coisa é falar teoria, né? Ou também, o André, a empresa, né? Quando olha, a consultoria vai falar sempre bem ou não, apesar de não ser muito assim, mas quando a gente vê pessoas, né, que vieram e que estão aí trilhando sua caminhada, é importante para quem está lá do outro lado, né? Eu já estive do lado do outro lado, você já teve também. Então, eu acho que é importante a gente poder se conectar de alguma forma, né? Quanto mais informação, menos sofrimento em alguns casos, né? É. Obrigado. Não, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Você sabe que eu admiro muito você, seu trabalho. Você e sua família, na época que a gente chegou aqui, ajudou muito a gente. Então, a gente é muito grato por isso. E eu acho que, como profissional também, você é um cara respeitado e tudo. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você e poder ajudar da melhor maneira possível. Eu que agradeço. Eu vou começar por um tema, assim, a gente tem você tem dois aspectos interessantes aí que eu acho que vale a pena a gente abordar. Eu vou começar por um que eu estou mais curioso, Ah, que, que não é nem o farmacêutico que eu botei aí, é legal, é bacana falar da profissão, mas é falar da vida, né? Então fala um pouquinho, você chegou, veio morar em Montreal, ficou quanto tempo por aqui? E conta um pouquinho essa mudança de vida aí, essa decisão de vocês de se aventurar em outras regiões aí da província. a gente começou o projeto lá em 2013, quando eu comecei a estudar francês pela primeira vez. Aí, na época, era trabalhador qualificado. E o projeto demorou, a gente foi fazendo prova, documento, esse negócio. Conseguimos aplicar ainda por esse processo antigo, em 2015. Mas aí estava demorando muito, tá? Foi que a gente se conheceu lá em Salvador para fazer um curso aqui. A gente veio por dois caminhos, na verdade. E no meio dos dois caminhos, o CSQ saiu e aí a gente decidiu ir para o lado do residente permanente que saiu em 2018. A gente chegou aqui, na época era Planet, né? A gente já chegou aqui através da Planet em 2017, no meio do inverno, de -14, saindo de Salvador, na Bahia, 35 graus no verão. Foi um choque danado. Mas mala sumiu, você lembra? Não sei se você lembra disso, mas a mala sumiu. Eu lembro de vocês na janela, antes que você fale para dizer que eu lembro de vocês na janela e você lá, rapaz, eu liguei para a companhia, lembro, lógico que eu lembro. Chegou uma hora que o Matheus já estava sem calça, sem cueca, sem nada. Bom para poder reclamar com o povo, não. Era só para pedir café, mas para reclamar da mala você não era suficiente. Lembro que você pegou um Uber, eu acho, e o Uber não conseguia chegar no lugar. Eu acho que o endereço do armazém era um endereço todo perdido lá, que não achava nada. Bom, foi Mas lembro. 17, a gente ainda não era residente permanente nessa época, foi um ano depois. E aí eu comecei a trabalhar na área de pesquisa, como técnico e tal, e colocando para frente projeto de equivalência em Montreal, porque o meu plano A, o que a gente queria no começo, era fazer equivalência pela universidade e só existe esse processo em Montreal, não tem aqui em Quebec, por exemplo, aqui na região de Quebec. Era um dos motivos. E também porque a gente chegou e tal, a gente foi. É. Outra coisa que eu acho que a galera não sabe, a gente foi vizinho também, né, André? Então, Sim. o bairro era excelente, foi indicação sua também. Isso foi muito bom, porque para minha filha e depois para o meu pequeno que nasceu depois, muito bom. O bairro é excelente para as crianças. Então a gente começou por aí. E em 2019 eu comecei a fazer aqui, eu apliquei para a universidade, eu entrei na universidade e aí começou o curso e o curso terminou em dezembro de 2020. Depois veio estágio e tal. O processo inteiro de equivalência terminou no mês passado, na verdade. Uau. Programando para poder terminar a equivalência e se mudar, porque a gente sempre gostou daqui da região, mais do que Montreal. Eu venho de Salvador, que é uma cidade de 13 milhões de habitantes, mas eu gosto muito de cidades menores. A gente gostou muito daqui, que aqui é a capital, na minha opinião, é um pouquinho mais organizado do que Montreal, no sentido de trânsito, tem menos gente, aí, tá vendo? Minha opinião. Não, eu só fiz assim por causa que você falou minha opinião, é só por isso. Mais da calma da cidade.
Mas você tá onde? Você tá em Vila de Quebec? Estou em Levis, que é do outro lado da ponte. Ah, tá. Tem o rio, o Rio São Lourenço, Quebec, atravessa a ponte, está em Levis. Eu fico mais ou menos a 15 minutos do trabalho. Eu trabalho em Quebec. Então, eu atravesso a ponte. O problema só é esse, quando a ponte está em obra agora. E aí, quando eles começam os trabalhos lá, engarrafa um pouco, mas só isso, é 15 minutos, é rapidinho. No Brasil a gente chama de BR, né? É só reta e chega no trabalho rapidinho. Então, 15, 15 minutos com trânsito ou sem trânsito? com o trânsito normal, se tiver engarrafamento, aí vai para meia hora. Entendi. São 15 quilômetros de distância, na verdade. Tá, então vocês ficaram de 2017 até 2020. Até esse ano, em Montreal. Até em junho. A gente se mudou tem um mês, praticamente. Certo. Então Aí, você ficou 3 anos. tudo para poder vir. A gente não veio antes porque aqui não tem um programa. E a gente veio para Levi porque Levi, assim, no nosso plano de vida, nosso objetivo de vida, Quebec é mais barato para a gente. Uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. O custo de vida é menor do que Montreal. Aluguel, deslocamento, as coisas são mais perto, você pega menos trânsito. Mas não tem a coisa que Montreal tem de cidade grande, né? Você não tem as opções, por exemplo, de festa que você tem em Montreal, que no meu caso específico eu subutilizava essa opção. Tem muito restaurante que também tem em Montreal, as lojas que tem em Montreal de shopping, roupa, essas coisas aqui também tem, guardadas as proporções, né? Tem também. Então a gente é bem servido. Eu moro num lugar, numa rua que tem Canadian Tire, Costco, tudo a pé, você consegue ir a pé. É até mais perto dessas coisas do que no apartamento que eu morava em Montreal, que eu precisava de carro ou de bicicleta, né? E falando em bicicleta, aqui é super utilizado essa coisa, pelo menos no verão. Não sei no inverno, não sei como é que vai ser o inverno aqui, como é A que gente vai. vai- É, Que me disseram que o frio começa 2 semanas antes e acaba 2 semanas depois, comparado com Montreal, tá? fora que você está acostumado com o Super de Neigement, né? A tirada da neve de Vila de Mont-Royal, você vai sentir com certeza absoluta. Não estou dizendo que são características, né? Eu também nunca vivi. É que eu já sou um pouco. Eu não gosto, eu subutilizo as festas também, mas eu gosto de ver o movimento. Eu não conseguiria, eu acho, ir para um lugar onde é tão pacato assim. É. Na minha humilde opinião, eu não acredito que o custo de vida seja tão mais baixo. Não, é um pouquinho, mas É natural, porque você tem menos coisa para fazer, você vai gastar menos. é isso que você fala aí do movimento. Eu fiz meu último estágio da equivalência foi no Centre-Ville de Montreal. 90% dos pacientes anglófonos, 90%. A farmácia fechava mais ou menos 9 horas. Na época do toque de recolher, era 7, né? Chegou o verão, 9 horas está de dia ainda. Então, peguei ainda essas 9 horas de dia aí em Montreal, antes de acabar o estágio, lá para o meio, 8h30 da noite, vai. Lá para o mês de junho, no começo de junho, mais ou menos, 8, estava de dia ainda. E aí, assim, o movimento no Centre-Ville, a pandemia diminuindo esse negócio todo, tava aquele movimento assim, parecendo festa. Tem todo o povo vindo para lá e para cá, bicicleta, bar aberto, esse negócio. Aqui não tem isso mesmo, não. É diferente. Por exemplo, eu moro no Centre-Ville, então eu moro em frente ao Centre-Bell hoje. Bem na rua aqui, é St. Catherine com a Drummond aqui. Cara, agora eles estão, já tá agora, já dá para ver daqui, eles estão colocando os cones para interditar a entrada na St. Catherine, que final de semana ela não passa carro. Então você tem a Crescent também, que eles fizeram agora terraço Crescent, né? Esse negócio de pandemia, tá tudo cheio de mesa do lado de fora. Então você tem uma. Eu gosto desse ambiente. Eu não sou de frequentar muito, eu gosto muito de restaurante e tal, mas eu gosto de às vezes sair para passear com o cachorro, ver o movimento, vou na praça que tem logo na frente também. Então eu gosto bastante disso. Acho que esse lugar mais pacato ele me traria um pouco mais de, não sei,
É porque aí Montreal, assim, aí tem mais gente também, né? Tá Tem. faltando uns meninos correndo, talvez, na minha casa, deve ser Hã? isso. Como é Tá, que é? tá faltando uns meninos correndo, né? Umas crianças para dar uma animada na vida também. Pode ser isso, né? E o meu tá grande já. Gabriel vai fazer 18 anos mês que vem. Quer dizer, ele tá na Europa, chega hoje. Quer dizer, você fala, né? Eu tô sozinho. Então, pô, se eu não olho para fora aqui, não vejo movimento, fica complicado. É, dois adultos, né? Já no caso, dois adultos. Dois adultos, os passeios dele são, assim, não tem mais, não é mais criança, não, tá adulto. É pai, vamos dirigir, vai, vamos não sei o que lá. No meu caso, não. No meu caso tem um de 2 anos e um de 10 anos. É É. fácil falar 2 anos do que em francês, mas tudo bem. 12 anos. É difícil para mim falar 12 e 12. É, mas É, eu acho que essa diferença, eu acho que é legal isso, né? Porque esse processo de decisão de onde vou morar, ele impacta bastante, né, na adaptação. André, sabe que a gente pensou o seguinte: se não der certo, a gente volta para Montreal. Se a gente não... Cara, falou tudo. O mais difícil a gente já fez, foi imigrar. Para mim, imigrar é a parte mais difícil. Sair do Brasil para cá, chegar aqui, chegar no aeroporto, aquela coisa, Fala. a confusão da zorra, no, falei palavrão, no frio e tal. Você tá lá, não tem ninguém para poder dizer, no aeroporto mesmo assim, eu sei o que significa, você chegar no aeroporto, você chegar. A imigração, eles são super simpáticos com a gente, você se esforça para falar francês, ele percebe isso, ele se dá aquela atenção, mas você não está na sua casa, você está chegando na casa. Então, isso a gente já fez, passou essa etapa. Então, eu vim para cá, eu vou, é, Quem mudou de país, mudar de cidade. É. esse negócio. Mas a gente está, eu na minha cabeça, a minha cabeça está aberta nesse sentido, sabe? Não, eu também acho. Eu cheguei a ver, né, agora que esse movimento de pandemia, então Centreville, né, para quem o centro da cidade, como qualquer centro de cidade, são apartamentos menores, onde você tem um custo um pouco mais elevado. Então, na pandemia, o que é bom é que você pode sair bastante. Então, era o que eu fazia antes da pandemia. Veio a pandemia, eu senti o impacto de você estar num apartamento pequeno, né? Sem muito espaço, sem poder sair, né, sem ver movimento. Então eu senti bastante. Eu cheguei a pensar em morar em fora, fui ver alguns lugares para mais afastados, para poder justamente ter essa experiência. Eu já tive uma, né? Eu morei em Laval também, um pouco uma outra cidade que não Montreal, mas eu estava pensando de ter essa experiência. Mas agora com a volta do presencial, a pandemia dando uma amenizada, eu decidi ficar por aqui porque o Gabriel vai no CEGEP na porta de casa. Então ele atravessa a rua, ele está dentro da escola, né? Então eu vou deixar, eu segurei mais um pouquinho por aqui para dar essa prioridade. De oportunidade e conveniência, né? Por exemplo, tem um amigo nosso de Salvador também que chegou primeiro que eu, que chegou depois de mim no Canadá, mas ele foi em Montreal, conheceu, veio em Quebec conhecer, voltou para o Brasil, falou com a esposa e veio. E aí ele está aqui em Quebec desde que chegou. Ele fez esse CEGEP aqui, está fazendo o processo do PEC aqui no Quebec. E ele fala assim, é muito tranquilo, a questão dos colleges aqui são muito bons para quem quer estudar. Não é só Montreal, entendeu? É. Que quer fazer o processo, quer emigrar. Aqui é uma opção muito boa também, mas com essas características que a gente está discutindo. Não tem aquele glamour de Montreal, aquela, por exemplo, Fórmula final do hockey Estados Unidos e Canadá, em Montreal. Então, aqui não tem nenhuma equipe de hockey profissional ainda. No Quebec. Perguntei isso para o colega lá na farmácia, não tem não. Então, assim, É diferente. mas é uma opção, na minha opinião, tem muita natureza aqui, muito rio, muita coisa aberta. Tem 600 mil pessoas, né, na cidade, com uma área muito grande, crescendo. Então, são coisas, é uma opção diferente. Sim. Eu vou fazer meu camping semana que vem. Eu vou no camping, acho que dá 40 minutos ainda depois daí de onde você tá, é mais para dentro ainda. E é como eu digo, não tem lugar para todo tipo para todo perfil, né? É igual se a gente olhar para o Brasil, é melhor morar em São Paulo, Salvador, Rio, cada um tem o seu gosto particular. Eu adoro Quebec, de particular, assim, é uma das cidades
eu tenho um carinho especial, gosto bastante, eu acho que ela é charmosa, bonita, a questão de gastronomia, né? A estrutura da cidade é fantástica. Bom, é a capital da província também, né? Então, assim, é uma excelente cidade. Realmente é diferente o tipo do perfil, talvez um perfil para quem tem filhos, né? Eu acho que se encaixa um pouco mais, ou mesmo um casal mais tranquilinho. Oi? Embora Montreal também seja boa para criança. É, É diferente, é mais calmo, é mais tranquilo. Tem menos é, que Montreal. então, legal. E me fala. Oi? A diferença do inverno para o verão, lembra que você falava isso, a gente chegou. Não é que o verão é bonito e o inverno é feio, são duas belezas diferentes, né? É por Mesmo princípio. Me fala, eu sei que você está aí há pouco tempo, mas você já está trabalhando, né? Eu acho que um fator que é importante na decisão, né? Na hora que eu vou para a Vila de Quebec, ao college, tem oportunidade, mas a maioria dos brasileiros tem um pezinho já no inglês. A maioria, né? Não tô, nada não generalizando, mas a questão estatística, né? O inglês é mais comum na vida do brasileiro. A gente sabe que Vila de Quebec, o francês é o predominante, né? A província, assim, Montreal tem a sua característica do bilinguismo, mas como está sendo para a questão da adaptação da família mesmo, de vida, né? De amigos, de trabalho, até na questão, como é que tá? É realmente só o francês? Tem inglês também? Como é que você enxerga isso? É interessante isso, porque foi uma preocupação, uma das principais preocupações que a gente tinha quando a gente planejou vir para Quebec. O inglês para as crianças, não para a gente, mas para as crianças. Uhum. Ilha, hoje, como a gente tinha conversado, também falou sobre isso várias vezes quando eu cheguei aqui, porque é, ela fala ela tem o bairro que eu morava é um bairro anglófono, né? Uhum. Muda as placas fora é a ré e dentro é stop. Tudo é em inglês lá dentro, então os coleguinhas dela na escola são anglófonos, a maioria. Ela falava no recreio inglês e dentro da aula francês. Nos jogos online, todo mundo se fala em inglês. Até mesmo ela tem um amiguinho aqui, é o Rafa, filho do Marcos, que vem para cá, está aqui, inclusive, agora esse fim de semana, e eles não falam português entre si, eles falam inglês jogando. Eu fico impressionado com isso, é interessante. E a gente colocou ela numa coluna de férias em inglês, mas ela disse que ela só fala inglês com os professores, mas não com os coleguinhas, tem que falar francês, porque os coleguinhas procuram mais falar francês. Ah, Essa é ela até agora. Meu pequeno de 2 anos, a Garderie, que ele estava, a creche que ele estava lá em Montreal, era uma creche anglófona. Então ele não fala francês ainda, ele mistura português com inglês ainda. E é outra coisa interessante também na cabeça da criança. Quando ele vê que a palavra está difícil em português, ele fala inglês e vice-versa. É impressionante isso na minha cabeça. Para mim é um é. louco. E aqui a gente conseguiu matricular ele numa creche anglófona também. Então a professora fala com ele em inglês e com a gente ela fala em francês. Legal. Mas com certeza o francês aqui é predominante. Você tem, eu diria, enquanto no centro de ville de Montreal aí eu falava 90% dos pacientes que eu tinha contato era em inglês, aqui é o inverso, 90% é em francês. No centro de ville de Montreal, a gente atende o telefone falando bonjour, hi. De vez em quando a gente fala, eu insisto em falar bonjour, porque a farmácia é mais francófona e tal. Mas você fala bonjour, hi, como posso te ajudar em francês e inglês, e o cara, dependendo de como ele responde, você muda para um ou para o outro. É comum isso em Montreal. Sim. Aqui não, aqui é só bonjour, bonjour e pronto. De vez em quando, assim, eu estou há quase um mês aqui, eu falei em inglês com um paciente 3 vezes só. Porque ele não conseguia se expressar em francês. Ele perguntou se eu falava inglês para poder explicar a situação dele em inglês, entendeu? Entendi. Pessoas falam inglês, eu percebi que as pessoas têm o inglês como segunda língua aqui. Não é todo mundo, mas muito menos do que em Montreal, mas eles preferem falar francês. Eu acho que é como o brasileiro no Brasil. Ele fala inglês, mas ele vai falar português com o colega do lado. Sabe? Entendi. Entendi. Mas Mas você acha que para quem, assim, fazendo um plano de quero ir, vou fazer a imigração, vou fazer o PEC, esse seu amigo aí, por exemplo, né? Imagino que ele já falava francês para poder chegar até aí, ou pelo menos foi estudar, mas alguém que não tenha o francês,
né, e queira fazer, sei lá, eu vou estudar e vou levar minha esposa para trabalhar, ou vice-versa. Minha esposa vai estudar, ela tem ali um pouquinho de francês, eu consigo matricular ela em Vila de Quebec, mas eu não tenho francês, vou encarar esse desafio aí. Você acha que eu vou ter espaço no mercado de trabalho? Como é que Mas, é isso aí? quer dizer, eu não sei, André, eu não tenho experiência para te dizer. Eu não conheço ninguém que, por exemplo, em Montreal, eu poderia dizer, você Sim, virar em inglês. Se tiver zero de, se tiver zero de francês, você arranja emprego em inglês, você se vira. Em Quebec, eu não sei lhe dizer. Eu não tá. vou, não, sabe? Porque eu não conheço ninguém ainda que chegou aqui só com inglês. Por exemplo, minha mãe fala inglês, mas tem lugares que você vai de serviço ao público que o cara não fala inglês. Ele está tendo lá como é que chama? No acolhimento lá, na entrada. Ele só fala francês. Então, tem situações que você precisa. Se você não tiver francês, você não consegue ir. Em Montreal, não. Em Montreal, todo mundo fala, né? Trabalha com o público, né? 90% eu diria, Sim. fala. É diferente. Então, você tem muito menos inglês aqui. Eu acho que é uma tendência, embora os soberanistas aqui tenham a opinião de que proteger francês e tal, essa discussão política, mas eu acho que é uma tendência o Quebec como um todo, e a Vila de Quebec, a cidade de Quebec, a capital, a aumentar cada vez mais o inglês. Eu vejo os jovens falando inglês aqui. Né, e que riqueza, né, cara? E que riqueza. Eu vejo o Gabriel, ver a Júlia aí, ver você ter o seu filho, né? Você ter a população, nós mesmos, você poder ter, sabe, falar, cara, eu sou trilingue, eu falo inglês, francês e português. Isso o Gabriel fala quatro, ele fala o espanhol, aprendeu na escola pública. Então, são coisas que você pega, assim, é uma riqueza. O Quebec deveria estar na corrida, não só o Quebec, o Canadá inteiro aqui, né? Aqui o lado do Quebec tem esse lado mais conservador, aí, esse negócio mais radical. Cara, deveria estar incentivando, ó, vamos ser a única província, sabe, a ter a galera falando três idiomas, sabe? É super valioso, é uma riqueza assim e um baita atrativo, né? Num país onde a gente fala que, oh, você precisa de imigrante, você sabe ter um apelo desse. Cara, é fantástico. Para mim é uma vantagem vir para Quebec para poder aprender inglês e francês. É uma vantagem do que você ir para outras províncias, vai focar no inglês. Eu considero assim, né? Eu não sei te dizer se tem essas escolas como em Montreal em inglês, mas tem CEGEP em inglês aqui. Sim, Tem sim. programa de inglês na escola secundária também, para as crianças. Então, eu acho que é meio padrão, né, André, no Quebec isso. Não, é. Acho que muda o sotaque, a qualidade do inglês e tal, mas eu acho que é padrão isso. A carga, talvez, a carga do idioma que eles deem, mas você vai ter, se a escola é anglófona, vai ter a cadeira de francês, se a escola é francófona, vai ter a cadeira de inglês, mas eu acho que é mais também o que vai fazer diferença é o ecossistema. Eu vi que o Gabriel, ele chegou com 7, aí ele começou, aí ele só queria falar francês, ele tinha inglês na escola, mas é só francês, francês, francês. Agora que pegou a juventude, né, quando ele bateu os 15 para 16 anos, aí o inglês dele, os amigos já falam mais inglês, as coisas são mais inglês, aí música, aí filme, então assim, aí a coisa, o inglês dele voou e ele agora, né, consegue se virar nos dois, ver filmes sem legenda. Para ele é natural o inglês. Ele prefere o francês, Ah, mas aí como se diz na Bahia, tá nesse mesmo ritmo. Ela tá igualzinho aí. Ela fala com os amigos em inglês, assiste filme em inglês sem legenda, e às vezes um negócio que eu nem entendi, ela tá lá. É porque esses meninos, o cérebro é muito plástico, né? O negócio é super rápido na cabeça deles. E eu tenho um delayzinho ainda para entender as coisas. E aí ela vem com o negócio, papai, aquilo que passou lá. Eu digo, cara, minha filha, deixa eu repetir aqui para eu entender, porque tá complicado. ele pega para mim um vídeo, ele para o vídeo, coloca e fala: rapaz, esse cara aí não pode falar um pouquinho mais devagar, não. Ele fala muito rápido, ele tá falando normal, pai. Eu falei: bota a legenda aí, vai, porque não dá, não. Não tem como, não. Bom, show de bola. Bom, espero que vocês se adaptem aí, né? Que seja mais uma ótima experiência aí para vocês, porque eu acho que, afinal de contas, a vida está aí para a gente criar essas experiências, é isso É, que faz evoluir, é isso que faz a vida valer a pena. por enquanto, eu digo para os amigos, a gente está gostando muito, tudo positivo, não tem nada de para reclamar. Verão, tá tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo tá quentinho, tá ótimo.
A gente está gostando muito da região, a cidade é super organizada, tudo funciona, tudo tranquilo. Tem a questão das obras de trânsito que estão fazendo, mas é normal, a gente está acostumado em Montreal, né? Obra por obra, Montreal é campeã. Atualizar as obras de Montreal, mas aqui está parecido, no sentido, na região que a gente está, ponto da ponte, que estão reformando e tal. Mas, assim, tirando isso, tudo a gente está se adaptando direitinho. Graças a Deus, minha filha está gostando, está no colônia de férias, o pequeno tá na creche, tá indo bem. A gente não está sentindo muita diferença de acordo com o nosso ritmo de vida, né, que a gente tinha em Montreal, a gente não está sentindo muita diferença, não. Só os amigos que ficaram lá, as pessoas próximas, Amigos- mas só o contato online. A gente se Os, vê. ami- os amigos estão indo todos que eu tô sabendo aí que você importou. Vocês vão montar aí o Rio Vermelho, eu não sei se tem, eu conheço, vocês vão montar o bairro aí que eu estou sabendo que a galera tá indo por aí. Aqui e tem outra coisa, viu? Tem muito brasileiro aqui na região, Tem. muito brasileiro, impressionante. Muito brasileiro. Eu conversei com uma moça no banco um dia, brasileira, que eu só descobri que ela era brasileira porque ela falou ela perguntou a origem, eu falei, e ela mudou o idioma, mas eu não ia perceber nunca. Ela mora aqui há 20 anos, o sotaque dela é completamente quebecois. E eu achei que ela não era brasileira, né? Eu digo, não, você está mentindo, você aprendeu português depois, não foi? Né? É, show de bola. É. Então tem bastante. Vila de Quebec tem a área de tecnologia recruta muita gente na Vila de Quebec. Tem muito brasileiro. As missões do Quebec en tête aí, né? Do Quebec na cabeça, levam muitas pessoas aí para a cidade. E é uma cidade querida, né? As pessoas gostam bastante. Tem bastante, tem um volume interessante. Rapaz, fala um pouquinho para a gente, né? Farmacêutico, toda profissão regulamentada, ela cria uma expectativa nas pessoas, né? Pô, eu quero exercer minha profissão, eu quero seguir, eu quero imigrar, mas eu também quero aquela satisfação profissional. E a gente sabe aí que você completou, né? Fez aí o teu percurso para essa equivalência na área aí para atuar como farmacêutico. Se você puder compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento, não só do que você viveu, mas do que você pesquisou, né? Então, assim, quais são os caminhos que uma pessoa pode fazer para se tornar farmacêutico no Quebec? Então, eu comecei o processo lá no Brasil ainda, fazendo tradução de documento. Isso aí é a parte chata que tem que fazer, burocracia, mas é importante porque eles exigem. É uma grana danada que a gente investe, não vou dizer gasta, né? A gente investe nisso aí. E traduzir documento, traduzir cópia de documento. No meu caso, eu tive que fazer coisa de autenticação de cópia, vai para o Itamaraty, não sei o quê. É um processo trabalhoso que você precisa ter perseverança para começar, porque você não tem nada na mão, mas É, trabalho você não tem nenhum resultado, você não está vendo o resultado lá na frente. Então, você tem que ter muita fé, né? Tem que acreditar que o negócio vai funcionar para poder ir para frente. Então, comecei lá, quando, em 2016, mais ou menos, a gente estava conversando sobre visto e tal. A gente não se conhecia pessoalmente. Nessa época, eu já estava providenciando, o COP começou lá. Tudo pronto e tal, chegamos em Montreal. Aí, eu já tinha pesquisado. Você tem, para farmacêutico no Quebec, você tem duas opções. Ou você vai para o chamado Escritório de Examinador de Farmacêuticos do Canadá, que aí é um processo de provas, como é para dentista, como é para veterinário, que vale para o Canadá inteiro. tá. E aí você tem essa equivalência do Canadá inteiro, e no momento que você pega essa equivalência, o escritório te diz assim, demora mais ou menos 2 anos, custa mais ou menos uns 6 mil dólares, na época que eu pesquisei. Hoje talvez seja um pouquinho mais, mas não deve ser tanto mais. São 3 etapas, né? Parte básica, parte específica e parte clínica para farmacêutico. Se passar em tudo de primeira, dá 2 anos mais ou menos. Que é muito mais pelo tempo que ele demora para fazer a próxima prova do que por você mesmo, sabe? E é você sozinho, você e Deus, estudando e fazendo as provas. Tá. Terminou, você vai escolher para Vancouver, vai para escolher para Alberta ou para qualquer lugar, você vai ter que fazer a prova de legislação daquela província, para a ordem. E aí, a cada ordem de cada província tem uma exigência específica. Aí eu não conheço. A do Quebec exige francês,
Eu fiz teste de francês antes da faculdade e depois da faculdade. Antes para a faculdade e depois para a ordem. Eles exigem isso para saber se o seu francês é suficiente para trabalhar como um farmacêutico no Quebec. Qual o nível de francês que eles exigiram? Eles dizem para entrar na faculdade foi o C1 e para sair não tem esse negócio de C1, não tem. Isso é muito subjetivo. É do escritório oficial da língua francesa do Quebec. Você vai, o cara faz a situação lá com você, conversa com você, pede para você escrever um negócio para avaliar a leitura, a escrita, falar e ouvir, e depois ele te dá a nota. E aí ele diz, ele dá um feedback, né? Nessa parte você tirou tanto, 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 é assim, ruim, bom e excelente. Não tem essas letras que a gente conhece para os outros. Eu acho que esse é um, André, porque foi o TFI que eu fiz. Ah, Ele é 999, né, o máximo. E a nota mínima para a farmácia é 785. é, Então, eu acho. sim, Deduzir, entendeu? tá. Mas para nutrição, por exemplo, é 795, é 810 que eles exigem. Medicina é mais ou menos nessa faixa aí. Super. Super. Então, essa, para mim, a parte mais difícil foi essa. Eu fiz muitas vezes a prova de o TFI, porque o problema na minha cabeça é você fazer a prova no tempo que eles querem. Você não tem tempo de pensar. Você tem 30 segundos para fazer um negócio, uma questão. É muito difícil, né? Para mim foi difícil. Enfim, aí tem para o escritório, era o meu plano B. Por quê? Porque, na minha opinião, eu acho que ir para a universidade é bom, porque você tem contato com professores, com o mercado de trabalho. Ir para uma escola é bom. É lá que está o conjunto de programas que você vai ver, as novidades. Se tem uma empresa recrutando, vai estar lá, não vai estar no birô, no escritório de examinadores. Você tem que ser muito autodidata e você tem que ter muitos contatos, Para depois. sabe? Na minha opinião. Então, eu iria, claro, se eu não tivesse ido para a universidade, seria meu plano B. Eu me cadastrei lá, eu fiz o processo de inscrição, de abertura do dossiê, está tudo lá. Se eu quiser me mudar para Ontário, eu volto, ativo o dossiê e faço uma prova de Ontário para ir, sabe? Trabalhar. Entendi. Mas está lá aberto. Muitos farmacêuticos do Quebec abrem dossiê no Bureau, no escritório de estudadores, se eles quiserem ir para outra província. A província hoje, sob o ponto de vista técnico, clínico, de farmácia mais avançada, é a Alberta. E aí tem muitos farmacêuticos que vão para lá, fazem curso e tal, e depois voltam ou ficam lá. E tal. É interessante isso. Mas o Bureau, ele ajuda nesse negócio. E tem a segunda opção para o Quebec, que dentro pelo que eu conheço, até onde eu vi, só existe no Canadá, no Quebec, que é um convênio da Ordem de Farmacêuticos do Quebec com a Universidade de Montreal. Daí o tempo que eu fiquei em Montreal até agora, porque eu precisava estar lá. Tinha gente que morava aqui em Quebec, colegas meus, se mudaram para Montreal para fazer esse curso e voltaram. E aí o convênio é o seguinte: você prepara todos os seus documentos, currículo, tudo. Tem uma lista lá no site da Ordem, depois eu te mando se a galera quiser aí. Você manda os documentos para a Ordem, você vai presencialmente. Na época eu fui presencialmente, não tinha pandemia, né? Hoje eu não sei como é que está essa parte. Você vai lá, entrega os documentos, eles analisam o seu currículo, mais ou menos um mês eles te dão uma resposta. Eles dizem assim: olha, o seu currículo, você, pela sua experiência profissional e tal, você tem que fazer tantos meses de curso na Universidade de Montreal. E aí, depois desse curso, você volta para a gente e você vai fazer um estágio, fazer alguns relatórios, a gente vai avaliar você e aí você vai te dar sua licença. É mais ou menos assim. É bom, né? Se a gente for contra a odontologia, né? Eu vejo a luta aí de amigos nossos aí, É, Renato e Neto, por exemplo, é coisa de louco, né? é. O que eles estão fazendo seria o caso do escritório, é bem parecido. Eu tenho colegas que não por conta da galera que não fala francês, muito Ah, que vem dos países mais do Oriente Médio, que tem uma língua materna que gera dificuldade para aprender francês, eles preferem, é mais confortável, não vou dizer que é impossível, mas é mais confortável para eles ficarem sempre no inglês ali e sim, fazer. E eles ficam aí tentando, porque a exigência básica para o programa aqui no Quebec é o francês. Primeira, certo. da primeira etapa um lá para cadastrar na universidade é o teste de francês. Então, Show. tem que fazer isso aí.
E é um por ano, né? Então, você perdeu o do ano, você só faz no outro ano. Se não me engano, o delay máximo, o tempo máximo para aplicar é março do ano, o mês 3 do ano. E aí, o mês 4 eles avaliam o seu currículo, a universidade. E aí, no mês 5, em maio, eles fazem as entrevistas lá na faculdade. E aí, a entrevista. E aí, o que, que acontece? Quando eu estava, fazendo um parêntese aí, quando eu estava procurando e tal, eu encontrei um brasileiro farmacêutico no Facebook, porque ele se destacou no curso e fizeram reportagem sobre ele no site da universidade. Uau. Aí eu descobri o nome dele é Rogério. Ele estava, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele me ajudou muito no processo, me deu várias dicas que me ajudaram bastante no processo. E aí ele disse o seguinte: olha, a primeira coisa que tem que fazer é ter a experiência dentro da farmácia no Quebec. Isso é uma coisa bem específica, né? Então, na entrevista, eles perguntam qual é a sua experiência na farmácia. Por quê? Para que você seja melhor ou pior? Não, porque o curso é baseado, é um treinamento para os farmacêuticos se adaptarem à farmácia do Quebec. Então, eles fazem tudo já, é intensivo, são 16 meses, o curso regular é de 4 anos. Então, eles passam tudo super rápido, então você tem que ter uma base. E uma das bases exigidas é a experiência dentro da farmácia. As siglas, as abreviações, os processos, como é que funciona a cadeia de trabalho, como é que funciona, por exemplo, com o governo para pagar medicamento para os pacientes, como é que você aborda uma pessoa numa farmácia no Quebec, que é completamente diferente do Brasil. Um monte de coisa que é diferente do Brasil, dos países de maneira geral, né? A gente fala de Brasil, mas vem do mundo todo para. É. Então, aí ele me deu essa dica. Eu fui, fiz um curso técnico aqui, de um curso de técnico de farmácia, que na verdade não precisa. Técnico de farmácia no Quebec, diferente de Ontário, ainda não é regulamentado. Então, você, como farmacêutico, você consegue trabalhar como técnico em farmácia. E isso ajuda a ter a experiência. E eu não sabia Você, você poderia ter trabalhado como técnico em farmácia sem ter feito o college, o curso técnico. desde o começo, por conta de mim. Só que assim, quem faz o college de técnico de farmácia já entra no patamar diferente. Ah, Então, por exemplo, vamos imaginar que eu cheguei hoje, eu sou farmacêutico, eu falo muito bem o francês, falo muito bem o inglês, vou trabalhar como técnico. Veja, se você não falar, você não trabalha como técnico, você trabalha com o público. tá. Não adianta, entendeu? Você vai começar aqui, nesse nível. Se você fizer o CEGEP, você já começa aqui. Porque você Qual vai... CGP? Qual tipo de diploma? Um AEC, um DEP, um DEC? É o que tem um college aí em Montreal que faz esse curso técnico de. Não sei se eu posso falar nome de college aqui. Pode, pode, Eu, pode. eu vi Ah, no. você fez o HERT? Eu não fiz no RES, eu fiz um curso numa escola que dura 3 meses o curso. Não tem, para quem não tem nada, zero de farmácia, não tem a mesma qualidade de um curso de um ano, né? Sim. Mas o meu objetivo era ter o link para poder entrar na farmácia. Eu poderia ter ido, como eu conheço alguns farmacêuticos que ainda não conseguiram terminar a equivalência, trabalhando como técnico sem fazer o curso. Mas, Tá. mas quem tem zero de área de saúde e quiser entrar na área, uma opção legal seria essa daí. Aí o que acontece? Eu fiz um estágio de 2 meses na farmácia, trabalhei como técnico na farmácia, isso me ajudou na entrevista. Aí pronto, a gente começou o curso em agosto de 2019, são 3 trimestres de teoria e um trimestre, que a gente chama, 4 meses de teoria, são 16 meses, né? 2/3, 3/4, né, dos 16 meses, 35% é teórico e 25% é estágio para a universidade. Aí você tem o seu atestado lá, o seu diploma, e depois você faz um estágio de 600 horas para a ordem. Legal. 2 anos, André. No Aí, aí depois você tem que fazer uma prova da ordem ou não? O fato de ter estudado e o estágio? total foi o estágio e os relatórios, né? Eles exigem 10 relatórios, dá mais ou menos umas 50 páginas de texto para escrever, É para corrigir. justa, não é não? Você não acha? Eu acho justo, porque ele tem uma avaliação do perfil. O fato do cara ir lá e fazer a prova não quer dizer que ele é bom. Pode ser que ele decorou um monte de coisa, mas ele não tem tato no atendimento com o público, ele não é um bom farmacêutico, né? Ele não exerce bem aquela profissão.
a segunda diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Montreal, que eu achei assim uma faculdade fantástica. A Universidade de Montreal, eu É, fiquei fascinado, fascinado. Eu adoro aquilo ali. Eu gosto de universidade, eu fui professor no Brasil, é. vivi esse ambiente muito tempo e eu tenho como comparar. Eu conheço várias faculdades no Brasil. A gente não poderia comparar porque a gente tem que guardar as proporções. Mas a estrutura, tudo funciona, os professores. Eu tive, André, 90% dos meus professores, eles contavam histórias pessoais falando do assunto da aula, o que mostra a experiência profissional dos caras, sabe? Isso, para quem está sentado na cadeira de estudante, é um negócio, Fantástico. pô, é fantástico. Então, assim, a diretora ela falava que como é que chama? O sucesso dos alunos, né, terminando 100%, dá mais ou menos 90% de, de aprovação. No CAP, chama Programa de Qualificação em Farmácia, CAP. É, são 28 vagas, mais ou menos, por ano, porque geralmente tem dois que ficam repetindo, você só pode repetir uma vez, se você perder de novo, você está eliminado do programa. Ó, Tem umas exigências lá que deixam você nervoso. deixa eu ser preocupado, né? Eu tinha uma professora na faculdade que dizia que estudantes é tudo igual, só muda o endereço, a classe social e a idade. Mas sentou na cadeira de estudante, você vê estudante, você fica nervoso para fazer prova, você fica com a boca seca para apresentar E trabalho. o professor, né? E falando quem deu aula há anos aí na universidade. Metade da live aqui é, pô, professor, professor, professor. Quer dizer, o cara super reconhecido, para vocês verem como. No momento que você é avaliado, né, você fica nervoso, está exposto, não é diferente de ser professor. O professor você está ali na sua situação de autoridade, É. estudante é outra história. É interessante essa experiência. Eu adorei, adorei, bicho. Muito bom. E até a Nina fala o seguinte, é até interessante, né? Nesse meio tempo nasceu seu pequeno aí, né? Então, aí a pergunta dela é: você conseguiria trabalhar e fazer as cadeiras da universidade? O homem fez até filho, mulher. Esse aí é. Por quê? Porque as mamães, tinham um pouco mais de trabalho do que os pais. A média de idade de 40 anos da galera, tem Ah, gente lá, gente que se formou agora e está vindo imigrando e fazendo o processo, mas tem gente que já tem uma vida toda no país, que foi o meu caso. Eu me formei em farmácia no Brasil em 2001 e fiz equivalência agora. Então, com família, com tudo, que realmente, se não fosse minha esposa, dando apoio com as crianças, eu não teria chegado onde cheguei. você ficou só full time nos estudos. Sabe, no estudo, porque, assim, falando da questão primeiro do estudo, eles exigem, porque as aulas começam de 8 da manhã até 4 da tarde. Ah, é bastante. Eu ficava um pouco mais para estudar, né? Sabe, velho, já francês, estudando um negócio, era da minha área, mas eu ficava até 8, 9 da noite estudando com a galera lá, fazendo um grupo de estudo. Eu conseguia fazer isso, mas as mamães tinham que ir para casa, pegar o menino na creche, voltar, botar para dormir, para estudar. As mães tinham um pouco mais de dificuldade nesse sentido para gerir esse negócio aí, filho, estudo, mas as mulheres do curso, meu amigo, elas eram super inteligentes, elas conseguiam dar conta de boa, não tinha nenhuma diferença na hora lá do vamos ver, de falar as coisas, de técnica, de teoria, de conhecimento, era a mesma coisa. Era como se fosse um estudante de 20 anos, sem filho, sem nada. Mas Show, por que é o estresse dela, entendeu? show, show. Gente, então, assim, respondendo aí a pergunta da Nina, não dá, né? A exigência é grande em cima do que tem que se fazer, mas eu repito, eu achei justo, eu achei bem interessante, né? Não é uma questão de justiça, mas uma questão de qualidade dos profissionais. Eu acredito que dessa forma os profissionais que acabam sendo gerados aí por esse processo de equivalência acaba sendo bem interessante, porque ele é um processo de interação, né? Então existe uma avaliação não só de uma pessoa, de várias pessoas, bem legal. Imagine você vai numa farmácia, você sabe que aqui no Quebec a farmácia ela é um ambiente muito acessível, gratuito, entre aspas. Você tem uma série de serviços que são prestados que minimizam a ida do paciente ao hospital, evitam muitas vezes, e resolve o problema ali na farmácia. Imagine você chegar num serviço desse e ter um profissional com qualidade ruim. É, A ordem é manter o nível
da galera o mais alto possível. Por isso que a gente, no meio do processo, a gente fica muito chateado, porque é muita exigência, é muito estresse, é muito dor de cabeça, prova, é um negócio difícil, é duro. Eu subestimei, juro para você. Quando o Rogério, esse farmacêutico aí do começo, falou assim, que eu falei para ele que eu passei e tal, ele agora prepara o cérebro, prepara o corpo, porque é difícil. Eu duvidei um pouco. Eu falei, não, que nada. Olha, que é... Semana eu senti o drama já. Primeira você já começa a pegar. Então, diga pra gente, você falou das diferenças que tem o farmacêutico aqui no Canadá, né, o Quebec, aqui para o Brasil. Quais são essas diferenças? Eu sei que existe uma autonomia, ou eu imagino, né, eu vejo que parece que existe uma autonomia maior do farmacêutico, mas até onde o farmacêutico pode ir? Então, o farmacêutico aqui, ele tem, como você disse, começando pelo que você falou, tem mais autonomia do que no Brasil. Um exemplo bem simples é que no Brasil, você, quando tem um paciente que tem uma receita de um medicamento que tem que ser vendido com receita, e essa receita vence, a gente não pode fazer mais nada. Você tem que pedir o paciente para voltar para o médico, e ele vai se virar lá com o médico e tal. Aqui, a lei nos dá o direito de acordo com a situação do paciente específica, para ele não parar o tratamento dele, a gente pode prolongar essa receita. Claro, tem alguns medicamentos específicos para isso, tem várias regras, tá? Tá. Mas a gente pode prolongar essa receita para que ele continue tomando o medicamento dele no tempo que ele vai conseguir ver o médico e ser reavaliado. Então, a gente avalia o paciente clinicamente, ele já tem um diagnóstico, ele já tem um tratamento prescrito. Eu só vou prolongar um pouquinho mais a receita, ela venceria hoje. Então, eu vou prolongar um pouquinho mais no meu nome, eu assumo a responsabilidade por esse paciente, eu vou fazer um segmento com ele, acompanhar ele junto com o médico, no tempo que ele consegue ver o médico, para ele não ficar sem receber o medicamento dele. Porque muitas doenças, quando o paciente para de tomar o medicamento, a doença piora, e quando ele volta a tomar, ela não volta como era antes, ela continua ruim, é irreversível. Então, pensando nisso, o Ministério da Saúde daqui, o governo, isso aí é uma coisa que no Brasil eu acho que poderia ser melhorada, é a política no sentido de melhorar a profissão para o público, não para aumentar salário, essas coisas que a gente vê muito com sindicatos, essas coisas, não. É melhorar a atuação do profissional para o público, para as pessoas, que é o maior objetivo, né? E aqui o Quebec ele fez isso há muito tempo atrás, desde 2011, 2015, que essas leis vêm sido atualizadas, e agora com a pandemia foi com a nova ministra da Saúde que tem aí, que ela é muito incisiva para o trabalho do farmacêutico, né? Ela gosta muito do farmacêutico. Ela teve na minha cerimônia de entrega de jaleco, tem isso na Universidade de Montreal, tem uma cerimônia para entregar o jaleco aos estudantes. Bonito o negócio, você fica se sentindo importante. É, legal, pô. Mas é importante. E aí eles agora lançaram uma nova lei dando mais autonomia ainda. Então, o farmacêutico hoje ele vacina. No Brasil, eu acho que ele já vacina também. Ele vacina, a vacina de Covid está aumentando muito aí por conta do trabalho das farmácias também. Não é só estar ajudando, né? Mas a gente sabe que tem os profissionais de outras áreas que também têm esse papel. O farmacêutico prescreve medicamentos para algumas doenças, né? Sempre lembrando que o trabalho do farmacêutico não é de fazer diagnóstico, não é de dizer o que, é que a pessoa tem, mas de pelo menos avaliar coisas básicas e iniciar uma terapia e encaminhar ele para o médico para sempre com o mesmo objetivo. O paciente usar, é sempre assim, aquele jargão que tem aqui no Quebec. O bom medicamento para a boa pessoa no bom momento e no bom preço. É mais ou menos isso, né? Então, tudo é feito para que a pessoa que está lá tendo esse serviço, ela tenha o melhor serviço possível, com a melhor qualidade possível. E isso a gente consegue fazer por conta da lei. A gente tem uma boa formação, e a lei permite que você faça isso. No Brasil, você não tem uma lei que dê essa autonomia para o farmacêutico, e você não tem. Veja, o médico liga para a farmácia, eu recebi uma ligação semana passada, o médico falou assim: olha, eu sou o doutor falando de tal, e eu quero falar sobre o paciente tal, e eu queria saber a sua opinião. O que é que você acha que eu devo prescrever para ele? Uau! Isso no Brasil. Né? Eu digo, olha, doutor, a gente tem a opção tal e tal e tal, eu acho que nesse caso pode ser assim, assim. Não, tá bom, vamos fazer assim como você sugeriu. E assim, você tem essa abertura do médico, e o que aumenta a nossa responsabilidade. Quando o médico faz a pergunta dessa para o farmacêutico, no meu caso, a adrenalina vai lá para cima, porque a responsabilidade aumenta muito com isso, entendeu? No Brasil, a gente está acostumado de receber o negócio já pronto, já a receita pronta, e muitas vezes você não tem abertura para dar opinião ou sugerir mudanças.
Então, é diferente nesse sentido, é muito mais clínico aqui. Impressionante. E os meninos, os estudantes, eu fico observando, os meninos começam o curso já com essa mentalidade clínica, sabe? Paciente e tal. Cuidado. A cabeça de uma menina como o seu filho, como minha filha, que começam no Canadá tudo de cedo, ela é já feita para a universidade em tudo. Em tudo. Eles são muito rápidos, eles são muito estruturados na forma de abordar, de falar. E a gente que chega depois de fazer aquilo, por isso que é duro o negócio, porque você tem que desconstruir um monte de coisa que já está acostumado no Brasil, no seu país de origem, para se adaptar ao que é aqui. E é uma luta, a gente consegue, mas sua, velho. Não, eu tenho boas experiências com as farmácias. Na verdade, sempre que eu tenho alguma coisa, eu vou lá, né? Tem o guichezinho, consultar, eu pedi. Aí você entra lá, quero consultar. Aí vem o farmacêutico, você fala o que você tem, e aí ele vai te sugerir baseado no que ele entende que É, pode resolver. Se ele acha que não, ele fala: Ó, isso aqui você tem que ir para o médico, você poderia tomar isso aqui para aliviar tal, mas o médico é o recomendado. Bem interessante. Já tive questão de receita né, de tá fazendo ir buscar a receita controlada e pô, a receita venceu. O cara, não, peraí, eu vou mandar um fax. A própria farmácia mandou um fax para o médico de família, ele emitiu, ele prolongou por mais 30 dias e falou: Ó, eu já mandei lá, mas acompanha porque ele precisa devolver. Sim, a estrutura é bem interessante. Essa questão do seu dossiê, pô, eu abri o dossiê na farmácia X, mas todo mundo acessa o teu dossiê, então você consegue ter essa mobilidade também. Então eu acho que é bem funcional, assim, as experiências sempre foram muito positivas nesse sentido. E acho que tá aí da onde vem, né, dessa mentalidade, dessa forma com que eles tratam, né? E a validação também. Eu vejo. Agora o enfermeiro mudou um pouquinho, né? A validação dos enfermeiros está um pouco diferente. Acho que a ordem, com a necessidade, a ordem deu uma mexida. Mas eu vejo os dentistas, né? Os próprios médicos. É um caminho bem difícil. O próprio arquiteto, eu vou lá saindo um pouco da área da saúde, mas são áreas que as ordens profissionais eu já escutei, os processos são meio que para você desistir mesmo de fazer equivalência, né? Não como esse aí que você citou. Pô, é bem bacana, dá prazer de fazê-lo, né? Porque você vai elevar o teu nível como pessoa e profissional. é. Agora, André, tem um detalhe importante aí para a equivalência: é o seguinte: para o escritório que eu falei foi a primeira opção lá, a prova, aquele negócio, eu não sei, eles não me pediram, por exemplo, comprovação de residente permanente. Mas para a universidade eles exigiam. Por isso que eu não fiz em 2017, quando eu cheguei. Uhum. Depois, quando eu virei residente permanente em 2018, já tinha passado o prazo para se inscrever. Eles não aceitaram, eu só fiz em 2019 por conta disso. Então eu tenho que primeiro imigrar para Sim. depois a falência. Mas falando dos outros profissionais aí, eu tenho um amigo enfermeiro que ele foi para uma região do Quebec, eu acho lá depois da Gaspésie, mas do outro lado do rio, que eu esqueci, Marie, não sei o quê. É uma cidade bem pequenininha, na beira do mar, lá, no mais alto, né, mais frio e tal, que, segundo ele, eu não sei, eu não li nada sobre isso, foi ele que me disse que o governo ajudou ele para fazer um curso técnico de enfermagem. Ele ia fazer um estágio como curso técnico e, no paralelo, ele ia fazer o curso de equivalência dele. E hoje ele é enfermeiro. Então, ele teve um apoio, um suporte do governo por conta da necessidade de enfermeiro naquela região. E depois ele tem um compromisso de ficar lá não sei quantos anos e tal, e não pode voltar, entendeu? Então, assim, para essa área de enfermagem, por exemplo, eu vejo que é muito menos difícil. Eu vou dizer mais fácil, mas é um pouco menos difícil do que farmácia. Para você fazer as coisas, entendeu? É. Eles têm dado uma relaxada agora, porque antigamente, quando eu cheguei aqui, era um processinho chato, assim, era bem complicadinho. Agora ele continua sendo burocrático, mas eu vejo que eles tem até a possibilidade de começar a trabalhar como enfermeiros já antes de ter tudo isso sendo monitorado no hospital por um enfermeiro. Eles têm alguns programas de tutorado ali, de mentoria na prática ali. Isso tem sido eu acho que é importante, né? O momento que a gente vive aí de falta de mão de obra, a gente sabe que o sistema de saúde no mundo inteiro, né? A gente fala do Canadá, mas a gente fala do mundo inteiro, acaba tendo esse tipo de... Tem que agilizar, não tem jeito, tem que acelerar, tem que achar uma forma
mais otimizada de aproveitar os talentos, né? Que tá cheio de gente aí muito boa. E você, para a gente encerrar, já estourei aí a hora que eu te pedi, já passou, mas volta para dar aula ou não, Matheus? Qual que é o teu objetivo aí? Isso não, André. É uma pergunta interessante. No começo, eu tinha vontade, não descarto a possibilidade. Existem oportunidades que eu vejo aí, mas eu preciso ter a experiência. Você fala da universidade, né? Você voltar a dar aula aí. Eu preciso ganhar experiência no Quebec, de acordo com o que eu vi dos professores. Assim, conhecimento técnico todo mundo tem, né? Você estuda, você conhece o negócio, a gente não perde isso. Mas a experiência, a vivência com o mercado, com a profissão, eu preciso ter. Eu preciso. Aí, então, quando eu tiver isso, eu vou refletir se eu volto ou não. Mas uma coisa que me disseram aqui, eu perguntei isso, a mesma coisa para o meu chefe no estágio que estava fazendo. Ele é muito clínico, ele é muito experiente nessa área, ele tem muitas sacadas boas assim, de dar para o paciente na hora. Aprendi muito com ele. Aí eu perguntei, vem cá, você não tem vontade de ir para a universidade dar aula? Ele, Matheus, eu não gosto de levar trabalho para casa. Eu achei interessante essa reflexão. É, O professor trabalha em casa muito, bicho, muito. Eu lembro na minha época, eu lembrei de tudo, eu falei, meu Deus, é verdade, e agora? preparar a aula, né? Se está preocupado em estar atualizado, tem uma série de corrigir os trabalhos e provas e assim por diante. Tem uma série de coisas aí. Como farmacêutico, você também tem trabalho de pesquisa, porque você tem uma pergunta do paciente, do médico, que você não sabe, você tem que pesquisar. Por exemplo, uma pergunta nova que está surgindo agora aí, que ninguém tem resposta. Se eu tomei a vacina X, não sei aonde, eu posso tomar Y aqui, aí tem que pesquisar as coisas. É um exemplo, né? Então, você faz na farmácia mesmo, a gente não leva para casa para fazer, entendeu? A gente É. fica vai na farmácia, poder pesquisar e tal, mas não leva para casa. O hábito é diferente, entendeu? E eu estou gostando um pouco disso, viu? Está ficando mais tranquilo. Eu acho que são fases da vida. Daqui a uns anos você vai falar, cansei dessa mesma coisa aqui, né? Porque no começo você é uma esponja, né? Vai absorvendo muita coisa. Depois é natural, né? E aí talvez uma mudança. Mas eu digo isso porque eu lembro na minha palestra em Salvador, quando eu te conheci pessoalmente, um cara elegante chegando no final da palestra, você e Fabiana entraram os dois. Eu falei, rapaz, o que é aquele casal ali? Acho que eles entraram no lugar errado, vieram para a festa, né? Os dois elegantes, e você vinha da onde? Tinha acabado de dar aula. E aqui na live, aqui, toda vez que eu converso com você, a galera, né, só elogios aí com o seu trabalho como professor aí. Então, e eu sei que você gosta, né? Você sempre falou que com muito prazer, com muita Eu gosto, eu gosto. ação. Por isso que eu te fiz a pergunta aí, né? Porque é um caminho, né? Fez a mudança, adquire a residência, são etapas que a gente vai alcançando, né? Passos aí, né? Degraus que a gente vai subindo. Por isso que eu perguntei se fiz essa menção à vida do Brasil, É. mas por Vamos enquanto. ter pertence, vamos ver como é que vai ser aí. É, Depende, tem que ter experiência, é diferente. Eu preciso aprender um pouco mais sobre a farmácia no Quebec para poder ensinar alguma coisa, né? não, legal, legal. É importante ter essa consciência. Cara, muitíssimo obrigado aí, muito obrigado pelo seu tempo, informações aí valiosíssimas. Eu acho que vale muito para encorajar mesmo e para preparar, né? Então, o farmacêutico que está do outro lado pensando, vislumbrando o Quebec, não precisa ficar pensando, vou chegar lá, não vou poder trabalhar na minha área, eu não vou ter o que fazer. Não, você pode. Chegue aí como técnico, crie tua experiência, ganhe tua residência, vá fazer sua equivalência, seja por um caminho ou por outro, né? Estude o idioma. Você que está aí no Brasil, não adianta esperar chegar aqui para aprender o idioma. Estuda aí, pouco importa como você vai fazer, mas o idioma vai fazer parte, né, desse seu processo. Sem idioma, você não vai trabalhar nem de técnico, nem de nada, não tem jeito. Então foca né, tem o teu objetivo claro, que é possível. Tá aí mais um exemplo de que é possível. O Matheus está aí feliz, contente, escolhendo onde mora, né, satisfeito aí com a profissão. Isso é muito legal de ver, muito legal de ver. Obrigado, André. Eu acho que eu costumo dizer assim, a gente tem que eu estimulo todo mundo, todos os meus colegas do Brasil que perguntam sobre isso, eu estimulo todo mundo a vir para cá. Eu acho que primeiro você tem que ter perfil para imigrar, não é qualquer um que imigra, tem gente que não conseguiria por questões pessoais e tal, é normal, É. mas e tem muita gente boa no Brasil que poderia vir para cá contribuir com a sociedade do Quebec, se quiser vir para cá. É,
É difícil, não posso dizer que é fácil, não estaria enganando as pessoas, mas não é tão difícil quanto outros que a gente conhece. Né? É um pouquinho menos difícil, talvez. Tem duas opções, as outras só tem uma. Então, mas como você disse, o idioma é muito importante. É muito, eu diria que seria a prioridade número um. É. Número... e outra coisa que eu digo também é o seguinte: a gente não tem que ter medo. Né? A gente não tem que ter medo de errar, não tem que ter medo de nada. Você vai crescendo, fazendo, cometendo erros e vai aprendendo com seus erros, com os erros dos outros. E eu lembro que quando eu peguei o avião para vir para cá, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando assim: vai e vença, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Né? É. Mais ou menos isso que a gente tem que pensar, senão a gente não anda, a gente não vai para lugar nenhum. E É. Porto, né? Olha, André, até hoje, quando eu chego no trabalho, eu sinto um pouquinho aquela adrenalina desde quando eu cheguei aqui. E eu gosto disso, eu não acho ruim, não. Eu tô reclamando, não, eu gosto, eu gosto. O medo ele é bom, né? O problema é quando a gente se esconde atrás do medo e usa ele como desculpa para não fazer as coisas. É, Então, medo faz parte, né? Então, é importante sentir medo. Eu ouvi uma vez um palestrante, eu não sei onde eu vi ou li, eu não sei, e o cara falava assim, sabe? Toda vez que você se sentir medo, se você se sentir desconfortável com uma situação, é ali que você está aprendendo. Porque quando você entra num lugar que você não sente medo, que você se sente super à vontade, ali é aquele lugar onde você domina. Você dificilmente você vai absorver muita coisa, porque é, você. Então, quando você está com medo, por exemplo, a mudança de classe social, né? Se eu te levar agora, ele deu um exemplo desse, era se eu pegar vocês agora e levar numa festa de rico, vai ficar todo mundo deslocado, não sabe como segurar a taça, não sabe o que beber. Quando coloca aquele monte de talher na mesa que você não sabe qual comer, né? As pessoas têm medo daquela situação. Cara, ali você está aprendendo, quer dizer, você está subindo um degrau, você está conhecendo um outro nível social. E assim ele falava, né? E ele dava o exemplo para muita coisa na vida, né? Eu ouvia meus amigos, você vai ter filho com 18, 20 anos, né, Gabriel? Eu tive com 20 anos. Cara, você não tem medo? Medo do quê? Mas você não sabe. Eu só vou saber se ele vier, né? Se é, eu não tiver o primeiro, eu nunca. Não existe um curso de como ser pai, né? Mas você vai casar agora. Cara, rapaz, tem coisas na vida que a gente só vai saber quando a gente dá aquele passo. E o medo ele vem junto, e aí a gente vai aprendendo, né, a usar ele como motivação. Então, o cara que tem medo de cair, ele presta mais atenção quando anda, né? é. Então, isso faz com que a gente consiga ir ganhando mais experiência e tal. É o que você está dizendo agora. Deve dar medo de falar, vai dar aula numa universidade em francês. O que você está fazendo? Está ganhando mais corpo, o medo ele vai continuar, mas você está usando o medo a seu favor. Lá na frente você pode escolher, quero ou não quero, né? Então, é muito bacana isso. Eu acho que essa adrenalina ela é gostosa, faz parte. Gente, faz parte, é gostosa mesmo. Eu gosto, eu acho legal. Show de bola. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Quando eu vier para Montreal, me avisa, pô. Quando vocês estiverem aqui, me avisa que a gente sai. Eu vou aí pelo menos dar um oi para vocês. Beleza. Quando eu for para Quebec, eu aviso, mas eu não vou muito, não. Oi? Venha visitar a gente aqui em Levi. Eu vou. Até o final do verão eu apareço por aí. Eu mando mensagem para vocês e vou conhecer. Tem um prédio aqui. Obrigado, viu? Beijo na Fabiana também, nas crianças. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.